O santuário terrestre dos hebreus era uma aula prática a respeito do santuário celeste. Valeu até os dias da morte de Jesus, quando o véu do Santo para o Santíssimo rasgou-se, conforme Mateus 27, 50-51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Cristo escolheu morrer para que nós pudéssemos viver. Neste ponto, a sombra deu lugar à realidade, e Cristo passou a ministrar no verdadeiro santuário, conforme Hebreus 8, 1 e 2 e 9, 23. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Era necessário, portanto, que as figuras, as representações das coisas que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifícios de animais, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Hoje, ao orarmos e pedirmos perdão, nossos pecados vão recair em Jesus Cristo, no Santíssimo. Ele então intercede por nós, conforme Hebreus 9, 24 e 7, 25. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olá, bom dia, amigos, tudo bem? Esperamos que sim. Hoje vamos verificar mais alguns antecedentes que deram origem ao tabernáculo do deserto, construído por Moisés. Lembramos inicialmente que Deus criou o homem com a sua aparência física e semelhança no caráter, conforme Gênesis 1, verso 26, visando manter uma viva comunhão com ele. Se o homem não tivesse pecado, um novo planeta seria logo providenciado, e assim, indefinidamente, até que Lúcifer, agora transformado em Satanás, lograsse desenvolver o seu papel devastador. Mas o homem, sem nenhuma tendência para o pecado, e diante de uma prova fácil de ser cumprida, caiu nas tentações do enganador, perdendo a comunhão direta, a semelhança divina e o seu domínio sobre a terra. Um cordeirinho teve de ser sacrificado para conscientizá-lo de que, apesar de tudo, haveria uma saída. A boa nova para a raça humana é a de que o Filho do Altíssimo assumiu voluntariamente o papel de redentor da humanidade caída, devendo por isso morrer na cruz em lugar do perdido, para pagar o preço da redenção para todos os pecadores que se arrependessem e, só assim, pudessem ser trazidos de volta para o paraíso. Infelizmente, muitos da nação escolhida não compreenderam bem que Deus precisava primeiro santificar o povo ao longo do ano e depois purificar o santuário para poder habitar no meio deles. Israel, com o tempo, passou a superestimar a presença de Deus no templo sem a sua necessária santificação. Por este motivo, foi-se perdendo o verdadeiro sentido dos holocaustos e a sua adoração ficando tão falsificada quanto deficientes de santidade eram os seus corações. A situação continuou a mesma após a cruz. Vejamos o apelo do apóstolo Paulo em Efésios 3, 14, 16 e 17. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória,
vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. No cristianismo atual, muitos correm o mesmo risco da adoração formal, sem alcançar o gozo da presença de Deus no coração. Sim, devido à influência maligna, muitos rejeitaram o plano redentor, fazendo-se necessário montar-se um tribunal a fim de, com a máxima transparência, separar os que aceitaram a oferta divina da graça daqueles que a rejeitaram. E isto, de acordo com os registros das obras de cada um nos livros do céu, conforme a importante visão em Daniel 7, 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Esse ancião de dias é Deus, o Pai. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Ainda estamos nessa fase do julgamento da humanidade, na qual Jesus continua fazendo uma exaustiva investigação individual de seus seguidores, visando definir os súditos do seu reino eterno, conforme Daniel 7, 14 e 18. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio, que não passará, é domínio eterno, e o seu reino jamais será destruído. Os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Apesar da profundidade desta investigação, a vitória do adorador sincero está garantida, pois aquele que o julga é o mesmo que morreu por ele. E assim, de forma didática, o tabernáculo israelita devia ser uma representação em miniatura do santuário celestial, porque por ele o Senhor desejava revelar aos caídos filhos de Adão a verdadeira amplitude de seu plano de redenção, o qual vai além de conscientizá-los das consequências do pecado, incluindo as demais providências divinas que foram necessárias para viabilizar o retorno da humanidade ao seu estado de pureza original. O homem precisava saber que havia uma segunda etapa para o seu resgate, a ser cumprida no céu, isto é, um juízo investigando todas as suas ações, quer fossem boas, quer más, para separar o joio do trigo que crescem juntos na casa de Deus. O cerimonial levítico, portanto, tinha esta destinação, a de esclarecer de forma ilustrada a transferência dos pecados do homem para o santuário celestial, da mesma forma como era feita pelo ministério sacerdotal ao longo do ano, em benefício daqueles que aceitassem o perdão, mediante a confissão, o arrependimento e o abandono do pecado. Na sequência, aquele ritual devia incluir uma cerimônia anual em um dia específico e ainda muito mais solene, envolvendo agora o sumo sacerdote, para remover do santuário os pecados que foram nele acumulados durante o ano. Era justamente esta purificação do santuário hebreu, realizada no dia 10 do 7º mês, no lugar santíssimo, que foi destinada a ensinar sobre o julgamento vindouro no santuário celestial, o qual vem sendo processado fora do alcance da visão humana, visando apagar os pecados dos pecadores arrependidos e alertando para a destruição final de Satanás, o autor do pecado, bem como de todos os transgressores da lei de Deus. Somente depois de todo este longo processo, ainda em execução, é que o homem ficará em condições para retornar a seu estado de pureza original e aspirar por uma pátria superior. Enquanto que os justos farão jus às glórias da eternidade futura,
o diabo, seus anjos e os ímpios rebeldes perecerão para sempre, conforme Ezequiel 28, 16 e 19. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu coração de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Resgata-se assim e para sempre a felicidade absoluta do universo. O tratamento deste tema, o mais essencial de todos até agora apresentados, será feito sob o enfoque exclusivo das Sagradas Escrituras e dedicado àqueles que suspiram pela verdade e por uma vida superior, onde, segundo Naum 1, versículo 9, o mal não se levantará outra vez. Hoje vamos ficar por aqui, mas tem muita coisa importante vindo por aí. Inscrevam-se, compartilhem, ocupem o seu espaço no plano do Senhor Jeová e curtam uma música especial para hoje. Um abraço fraternal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.